Olá pessoal, aqui fala Dino Nordino do canal Waliman. Para aquele que não está inscrito no canal, inscreva-se, dá um like e comenta. Hoje temos um curso bastante importante e bastante procurado no mercado de emprego, que é o curso de informática completo. E vamos oferecer os seguintes pacotes: Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet, Microsoft Excel e Microsoft Access. Na nossa primeira aula de informática, nós iremos ter definição de informática, computador, classificação dos computadores, organização do computador e princípio de funcionamento do computador. Sim, lembrando que nas primeiras aulas teremos conceitos gerais de informática. Sim, essa é a nossa primeira aula de informática. O que é informática? Informática pode ser considerada como significado informação automática. Ou seja, informática é uma palavra dividida em dois, que significa infor, quer dizer informação, mática quer dizer automática. Juntando, fica informação automática. Ou seja, a utilização de métodos e técnicas no tratamento automático de informação. Sim, pois é. Para tal, é preciso uma máquina ou uma ferramenta adequada, que isso chamamos de computador eletrônico. Sim, pois é. Basicamente, quando tratamos de informática, não só estamos a falar do computador, sim, estamos a falar de todas aquelas máquinas que processam de uma forma automática. Nesse caso, estou a falar a impressora, estou a falar o televisor, que não há a interação do homem no processamento. Todo o processamento é de uma forma automática. De seguida, temos o computador. O que é computador? Computador é uma máquina que processa dados. Não se esqueça, computador é uma máquina que processa dados. Então vamos, computador é uma máquina que processa dados. Sim. O computador é orientado por um conjunto de instruções e destinado a produzir resultados completos, com um mínimo de intervenção humana. Entre vários benefícios temos para o computador: grande velocidade no processamento e disponibilização de informações, precisão no fornecimento de informações, próprio para a execução de tarefas repetitivas, propícia à redução de custos em várias atividades. Sim, isso é o belo benefício de ter um computador. Classificação geral dos computadores. Quanto à classificação, nós encontramos duas classificações de computadores. Podemos chamar de computadores analógicos e computadores digitais. O que são computadores analógicos? Computadores analógicos são aqueles que manipulam sinais elétricos do tipo contínuo. A programação geralmente acha-se implementada na afiação de seus circuitos. São utilizados principalmente para o controle de processo e instrumentação. Possuem a característica apropriada para medição por tratar informações analógicas contínuas. O que são computadores digitais? Sim. Computadores digitais são aqueles que manipulam sinais elétricos do tipo discreto. A programação é elaborada através do uso de uma linguagem de programação. São usados em aplicações científicas e comerciais. Possuem a característica de contar por serem discretos, 0 ou 1. Computadores também são híbridos, reúnem as características
dos dois anteriores que nós mencionamos. Então, quanto à classificação do computador, ficou que o computador digital, sim. E muitas das vezes, como nós sabemos, que os computadores antigamente, os analógicos, eram feitos por grandezas, tamanhos enormes, mecânicos, com baixo processamento, e com isso veio-se melhorar com os computadores digitais. E lá dentro possuem números binários que manipulam sinais de 0 a 1. Tanto a organização do computador. Sim, um sistema baseado em computador, sim, é na verdade composto por hardware e software. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador. Hardware é aquela parte que nós podemos tocar. Como, por exemplo, mouse, teclado, caixa de som, placas, fios e componentes em geral. O que é software? Software é a parte lógica do computador. Aquela parte em que nós só podemos ver. É a parte que dá vida ao computador. Tá bom? Sim. Para o computador, nós pudermos visualizar e usarmos, precisamos de um software instalado. Sim, tá bom? E como é que funciona um computador? Vamos ver o princípio de funcionamento. Muitos dizem, computador é uma máquina muito inteligente. Mas é ao contrário. O computador não é uma máquina inteligente. Na verdade, é uma máquina com grande capacidade para processamento de informações, tanto em volume de dados quanto na velocidade das operações que realiza sobre dados. Sim. O inteligente é o homem. Porque o computador, sem o auxílio do homem, o computador não funciona. Tá bom? Então, basicamente, o computador é organizado em 3 grandes funções ou áreas que nós podemos chamar de entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Sim, na entrada de dados para o computador, nós podemos ver que eles são fornecidos dados através de componentes que incluem dados no próprio computador. Sim, para o computador processar nossos dados, precisamos ter meio de fornecer a ele. Por isso, o computador dispõe de vários recursos, como teclado para digitação, por exemplo, do texto que define um programa de computador, o mouse para selecionar opções e executar algumas operações, e um software, disquete e CD para entrada de dados gerados provavelmente em alguns outros computadores. Mesas digitalizadoras, muito utilizadas por programas CAD, aplicativos gráficos em geral. Sim. Então, é essa parte que o computador inclui dados no computador. Sim, esses são os três princípios básicos que o computador faz. E tem que sempre memorizar. Primeiro, o computador coloca entrada de dados, processa a informação, depois tira a informação, que é a saída de dados. De seguida, nós encontramos o processamento de dados. Sim. Os dados fornecidos ao computador
podem ser armazenados para o processamento imediato ou posterior. Isto é, esse armazenamento de dados é feito na memória do computador, que pode ser volátil. O que é uma memória volátil? Uma volátil nós podemos chamar aquela memória que, quando é desligada, desaparece a informação quando o computador está desligado. Então, podemos referenciar como a memória RAM. Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Pode ser permanente enquanto não apagado. Qual é a memória permanente quando podemos chamar isso de HDD, disco fixo, que são meus físico-magnetos, em que mesmo o computador desligado, o disco fica com os dados lá armazenados. Tanto no seu processamento de dados é feito na CPU, Central Process Unit, que significa Unidade Central de Processamento. Ou simplesmente como alguns dizem, Pentium. Sim. Na saída de dados. Na saída de dados é onde nós encontramos os dados resultantes do processamento das informações pelo computador. Sim, que podem ser apresentadas de várias formas, por meio de vários e diversos dispositivos, como o monitor. Sim, monitor de vídeo é também um dos principais meios para obter dados de saída do computador. Sim. E que também são apresentadas ao usuário em formato gráfico, em que o usuário é permitido ver os resultados que lá o computador produz. Então, sim, paramos aqui. Para aquele que gostou do vídeo, dê um like e comenta aí. E não se esqueça de inscrever-se no canal, porque aula número 2 voltamos a falar do mesmo assunto, que é informática, porque a informática anima.